Show! Glória a Deus, começando mais um Burning Podcast. Mais um, agora eu tô de volta. É isso. Eu faltei de uns dois? Não, foi Uns um dois, só. né? Um só. Foi um. Foi um. O Matheus tá levando nas costas. Eu tô mais pra lá do que pra cá. E como você tá, Neto? Tô bem. Meu filho ficou chorando em casa hoje, apertou meu coração. Falou, papai, não vai. Ou falou, papai, vai mesmo. Não, Por isso que ele tá chorando. O Felipe talvez, né? Mas o Enzo chorou, então daqui a pouco o papai tá aí, filho. É isso aí. E hoje? Quem que tá aí hoje? Hoje, um convidado especial demais. Importado. Importado, veio de outra cidade. Capital da música. Capital da música. Maior conservatório da América Latina. É isso. Morei lá. Morou lá? Gosto, tem muitos amigos. Muito tempo você morou lá? Eu morei muito tempo. Minha infância inteira foi lá. Infância raiz, pé vermelho. É isso. Você rolava, saía vermelho, parecendo um tatu. É muito bom, eu gosto muito de lá. Inclusive, tem muito cliente lá, meus clientes. Um abraço pra você. Aproveitar, né? A pergunta? É lógico, sempre. Ah, tá certo. Nosso convidado de honra. Fale o nome dele. Eu vou pedir que todo mundo que tá aqui em casa bata pau. O nosso querido Pastor Azaf. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer já o convite, né? Todo carinho aí. Vamos aqui para servi-los, para a gente compartilhar muito conhecimento, muita história e muito dos milagres de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. E para quem não conhece, quem é o Pastor Azaf? Bom, eu sempre falo que o pastor Azaf, o Azaf, né, primeiro ele é filho de Deus, a minha identidade é essa, né, sou filho de Deus, um servo do Senhor, hoje exerço, né, o ministério pastoral, sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, de Tatuí, há 3 anos, sou casado com a Karen, sou pai do Matheus, nome bonito, filho da Joana, do Germán. Pois é, eu já gostei de você, seu Matheus. Ele é com PH ou sem H aí? Ele é sem H. Ah, mas tá bom, meu com H, né? É adaptado. Você é internacional. Né? Mas eu sou uma pessoa que ama Jesus e entreguei minha vida a ele, e o que eu mais amo é fazê-lo sorrir. Que da hora. Você nasceu, como a gente fala, como o pessoal fala, em berço evangélico ou não? Sim, eu nasci num lar cristão. Eu tenho 33 anos. Eu nasci em Campinas, mas a minha família ela é plural. Eu tenho um irmão que está na Bolívia fazendo medicina. Ele tá para voltar. Em breve vai estar aí com a esposa. Mas o meu irmão, ele nasceu em São Paulo. A minha mãe é de Minas. Nossa, e o meu pai, ele é boliviano. Meu Deus! Então, um de cada lado. Um de cada lado. Na verdade, a minha mãe conheceu meu pai sendo missionária na Bolívia. Ela ficou 5 anos na Bolívia. Como missionária, né? Pelo Vale da Bênção, em Araçariguama. E ela foi enviada como missionária. Começou um trabalho lá, depois de um tempo ela conheceu meu pai, começaram a namorar, né, pediram autorização para os pastores, tudo. Depois casaram e vieram para o Brasil. E nós nascemos aqui no Brasil. Então você tem parente na Bolívia? Tenho. Minhas tias, né, são todas de lá, né, tem vários primos, tudo. Você tem alguma noção de como é o evangelho é lá? Temos sim. Na verdade, olha que interessante, nesses 3 anos como Lagoinha, a primeira igreja que a gente nasceu depois de Tatuí foi em Santa Cruz de la Sierra. Nossa. Então hoje nós temos uma igreja da Lagoinha, lá em Santa Cruz, que tem um trabalho também missionário, porque ela serve e ministra, né, prega a palavra para muitos estudantes de medicina. Tem muitos, o contexto lá de Santa Cruz é muitos muitos estudantes, né, que vão para a Bolívia por conta da faculdade ela ser mais barata, né? Então eles vão para lá e às vezes não se identificam com a cultura e a igreja boliviana. Então eles procuram uma igreja com perfil mais brasileiro. E aí a Lagoinha ela está do lado de uma faculdade de medicina e está lá servindo. Um lugar estratégico. Isso que eu falo, de forma estratégica. De forma estratégica. Então tem culto, a maioria em português, mas também tem culto em espanhol para atender os bolivianos. Mas é um país muito plural nas religiões, né? Ele... Ainda mais Santa Cruz. Santa Cruz é como se fosse São Paulo no Brasil, né? Ela é a capital econômica da Bolívia. Mas lá há uma pluralidade muito grande de religiões. Então, assim, há uma dificuldade muito grande do evangelho também naquele lugar, muito misticismo. A Bolívia é um país muito místico. Mas graças a Deus, né, nós estamos lá com uma igreja, né, o pastor Clóvis, a pastora Érica estão lá, né, cuidando de um povo lindo. Em breve eu creio também que eles vão estar mudando lá, aumentando a igreja, porque está pequeno. Mas a gente tem feito um trabalho muito bom lá para a glória do Senhor. Você já foi para lá, não? Já fui. Na verdade, na inauguração da igreja eu estava lá. Sério? Nós servimos, né, arrumando todo o espaço para inaugurar.
E eu fiquei acho que uma semana lá na Bolívia, mas quando os meus pais, né, meu irmão foi para Bolívia, nós sempre íamos também para visitá-lo, né? Entre 2, 3 anos, a gente ia para lá, né, em família para estar com meu irmão, porque para ele voltar era mais difícil por conta dos estudos. Então a gente teve sim algumas visitas na Bolívia, mas a última vez que eu fui foi para nascer com a igreja há 1 ano e meio atrás. Nós fomos nascer lá com a Lagoinha. Nossa, que legal. E sua mãe, ela foi missionária pra lá, mas seu pai trabalhava nessa área ou não? Na área Meu pai da era saúde? Não, meu pai era estudante de medicina. Olha que interessante. Ele estudava já medicina. Ele conheceu Jesus através de uma pregação na televisão. Conheceu Jesus. Ele se converteu a partir de uma pregação. Eu não lembro o nome do pastor, o pastor americano. E aí, depois desse tempo, ele começou a frequentar a igreja que minha mãe era missionária. E aí, nisso, eles se conheceram. A minha mãe, inclusive, deu aula de violão pro meu pai. Ai, Olha que da hora, cara. ela sabia tocar uma base, né, do violão, e ela começou a ensiná-lo. E depois disso, ele se formou, finalizou a faculdade, as provas, e veio para o Brasil fazer a validação do diploma, né? E hoje ele, além de pastor auxiliar hoje na Lagoinha, né, eles nos auxiliam, mas ele também exerce a medicina, ele é médico. Olha, que da hora. Então você é o pastor titular e seu pai que auxilia você. Isso. Na verdade, dentro desse nascimento, né, Sim, como sim. eu e a Karen, eu e minha esposa, nós fomos direcionados inicialmente a começar um trabalho. Nós os convidamos para estar com a gente, né, e dizer aquilo que Deus estava ministrando nas nossas vidas. E eles foram muito intencionais, falaram: olha, a gente não consegue estar à frente, mas a gente queremos auxiliar vocês, né? Ai, que da hora. E até é interessante porque foi algo muito natural. A gente não precisou, quando o pessoal perguntava quem que é o pastor da Lagoinha, a gente sempre respondia: nós pastoreamos em família. Nós nunca tivemos eu sou o pastor sênior, eu sou o pastor principal, não. Nós sempre falamos: nós pastoreamos em família. E com o tempo, a igreja ela foi reconhecendo essa liderança, né, pastoral, né, minha e da minha esposa, e também dos meus pais, como pessoas que estão à frente do ministério. Hoje eu cuido mais, né, da parte administrativa da igreja, da parte de pregação. Meu pai ele prega menos, eu estou mais à frente, a minha esposa também, cuidando das mulheres, GCs, a gente cuida. Então, enfim, nós temos um trabalho, mas eles estão com a gente também servindo. Que da hora. Legal, né, cara? E quando foi um momento que você teve um encontro real mesmo? Tipo, você nasceu, beleza, nasceu na igreja, mas nascer na igreja, o pai vai ensinando, tudo vai ensinando, mas não significa que você é um cristão. Mas quando você teve um encontro real com Cristo, falou: é isso. Muito boa essa pergunta, porque por mais que eu nasci num lar cristão, eu falo que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus com 18 anos. Sério? Lá no seminário. Porque, na verdade, eu exercia funções na igreja, servia, era voluntário, tudo, mas havia muitas motivações e uma visão de Deus deturpada dentro do meu coração. Então, por exemplo, dentro da teologia que eu estudava e ouvia na minha antiga igreja, eu tinha uma visão mais legalista de Deus, né? Uma visão de Deus mais como aquele que pune se eu fizer alguma coisa errada. Ou seja, o meu relacionamento com Deus não era um relacionamento de amor, mas era um relacionamento de medo, de insegurança. Então, se eu fizer qualquer coisa errada, eu vou pro inferno. Então, era um legalismo que eu colocava, uma religiosidade. Eu ia para a igreja, estava lá, sentava no primeiro banco da igreja, e Deus, na verdade, assim, até algo que Deus me tratou muito, porque era como a palavra diz, né, sepulcros caiados, né, que pessoas que são maravilhosas por fora, mas por dentro estavam podres. E eu era essa pessoa, estava na igreja, filho de pastor. Se você perguntasse para qualquer irmão: olha, o Azaf é uma belezinha, referência, um jovem abençoado. Mas, na verdade, por dentro, eu queria o quê? A visibilidade, eu queria a atenção do pastor, o tapinha nas costas, o reconhecimento, mais do que do próprio Deus. Então, eu vejo que quando eu completei 18 anos e eu fui para o seminário, lá eu tive a oportunidade de ser desconstruído de tudo aquilo que eu aprendi, assim, de uma forma agora mais saudável, de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então foi nesse momento que eu falo que eu me converti, né? Foi onde o Senhor me convidou para sair da minha cidade, me levar para Belo Horizonte e lá Deus me tratar, Deus me quebrar mesmo. E como foi no seminário? O seminário ele foi algo muito importante. Eu falo que foram 2 anos muito importantes para minha vida. Você ficou 2 anos fazendo seminário? Isso. Intensivo. Isso. Lá era... A gente morava no prédio, né, no campus, né, que a gente chama, no CTMDT. Hoje não tem mais, né, por conta também que, como quem liderava era o Gustavo e a Ana Paula Valadão, depois que eles foram para os Estados Unidos, ficou mais dificultoso
coordenar. Então aí a Lagoinha acabou encerrando. Hoje nós temos um seminário que é o Carisma, né? Mas o CTMDT, ele foi muito importante para minha vida. Por quê? Porque foi no processo onde houve um despertamento ministerial na minha vida, né? Um desejo de servir. O meu ministério inicial, né? Eu comecei a engajar ali com os juniores, com as crianças, auxiliar, mas depois eu já fui para o Ministério de Louvor. Então eu fiquei um bom tempo servindo na minha igreja local, no Ministério de Louvor, cantando, tocando, na verdade por uma necessidade, né? A maioria dos filhos de pastores, né? Precisam aprender a tocar. Exatamente. É verdade. São praticamente obrigados, né? Você vai aprender a tocar alguma coisa. E a gente vivenciou uma realidade como essa. Na época, alguns músicos da igreja dos meus pais saíram e não tinha, a gente estava cantando com playback. Aí meu pai e minha mãe falaram assim, ó, a gente precisa investir em pessoas que não vão nos abandonar. É você, filho. São os meus filhos, né? Eu, meu irmão, aí teve um outro filho de uma obreira da igreja. Eles começaram a investir em nós e aí começamos aos poucos assumindo essa parte de louvor da igreja, né? Mas o seminário, esses 2 anos, eles foram muito intensos, porque lá nós estudávamos de manhã teologia, então tínhamos aulas, começávamos com culto devocional, tínhamos aulas, e à tarde, depois do almoço, havia algumas matérias extracurriculares. Então, aula de canto, teclado, quem fazia teatro, dança, tinha parte de manutenção na escola, tinha várias ações, então, assim, praticamente era o dia todo. E à noite tinha também os cultos, né? Tinha atividades da escola. Então, a gente ficava o dia todo lá, né? Morávamos lá no espaço, mas esses 2 anos foi onde o Senhor me chamou realmente para reavaliar toda a minha vida, a minha teologia, o meu coração e o meu ministério diante do Senhor. E foi algo maravilhoso, que eu pude perceber não apenas um conteúdo ministerial, mas uma transformação mesmo de vida. Então foi esse lugar que o Senhor me chamou. Nossa, Muito legal. e essa chama na hora que ardeu, por exemplo, assim, eu acredito que foi uma necessidade que gerou um propósito, porque você começou na parte da música, e geralmente CTMDT é mais voltado pra música ou não? Sim, o foco lá era 2 cursos, louvor, adoração e missões. E dentro de um lugar de louvor e adoração, houve um despertar pastoral na sua vida? Foi, na verdade, eu já tinha recebido palavras, né, desse ministério pastoral, né, de dar continuidade àquilo que meus pais já tinham gerado, já tinha desde pequenininho. O louvor também eu recebi, teve um congresso chamado Fogo para o Brasil, que quem liderava na época era o pastor Silas Malafaia, em Águas de Lindóia. Eu tinha acho que 9 anos, 8, 9 anos, eu me lembro que quem estava ministrando nesse evento, o louvor, era o Asaf Borba. E aí ele ministrou e tal, e eu me lembro que um momento de intervalo do congresso, meu pai estava subindo comigo nas escadas do hotel e ele estava descendo. E aí encontramos, o meu pai falou, olha, esse aqui é meu filho, também se chama Asaf. Aí no que ele falou, se chama Asaf, tal, o Asaf Borba colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar. E eu me lembro disso, né, dessa experiência, mesmo sendo pequeno. Quantos anos tinha? Eu tinha acho que 9 anos, 8, 9 anos. E ele profetizou que eu seria muito usado na área da adoração. Então, é algo que Deus estava confirmando. Depois desta palavra, eu comecei a me engajar mais com a parte de realmente de louvor. Comecei a ser despertado mais para esse interesse com louvor e adoração. E aí, quando eu estava já tocando na igreja, ministrando, tudo mais, eu senti um desejo de me instruir mais, né? Me formar mais nessa parte musical, mas também teológica, né? Conhecer mais a Jesus. E aí foi quando eu comecei a procurar escolas no Brasil que tivessem o perfil de louvor e adoração, né? Essa ênfase de formar ministros mesmo. E aí a primeira que eu achei foi a Cancion, que é na Argentina? Isso, eles têm, na verdade, no México, tem na Argentina, e eles tinham iniciado no Brasil, em São Paulo. Só que como eu tava para completar 18 anos, as aulas lá eram de segunda a sexta, das 7 às 10h30 da noite, quase 11 horas da noite. Aí minha mãe falou, jamais, você não vai. Tem que pegar metrô, depois ouvir pra cidade, porque eu tinha uma tia que morava em São Paulo, mas era muito longe do lugar. Então eu tinha que pegar metrô, imagina, né? Um jovem de noite. andando de noite. Aí minha mãe já descartou, meus pais não deixaram. Aí a segunda possibilidade foi a Vila do Louvor da Jocum. Sim. A Jocum estava também com um trabalho específico para a parte de louvor e adoração, Isso né? era em Campinas ou não?
Era uma cidade próxima de Campinas. E aí, só que estava bem no começo, então eles não tinham uma estrutura para receber, né? Eles estavam atendendo mais ali a região e tudo mais, então para mim também ficava inviável ir voltar, acabou não dando certo. E aí a terceira e última possibilidade foi quando eu aluguei um DVD até lembro da loja El Shaddai lá em Tatuí, não sei se você lembra, O Shaddai. que tinha artigos cristãos. Onde que era? Na Rua 15? Era na Rua 15? Acho que é na Rua 15. Eu acho uma que lojinha era. pequena, isso. E aí tinha uma locadora cristã. E aí eu aluguei um DVD chamado Viver por Ti, que era o primeiro trabalho, projeto do CTMDT. Sim. E aí eu aluguei e tal. E no final do DVD tinha a parte dos créditos, tinha a parte assim, conheça o CTMDT. Aí eu cliquei tudo e começou a mostrar toda a estrutura, as salas, o espaço, os dormitórios. Falei, nossa, é tudo pronto já, né? Tudo maravilhoso e tal. Aí eu falei, eu quero ir pra lá. E foi muito engraçado, porque no primeiro momento eu falei pros meus pais, a minha mãe na hora falou, olha filha, se Deus tá te direcionando, vai. Mas o meu pai não. Meu pai falou assim, olha filho, você primeiro tem que ter uma profissão. Primeiro você tem que se formar. E como a minha família, né? Meu pai ele é médico, meu tio é médico, meus primos médicos, o meu irmão já estava na Bolívia estudando medicina. Meu pai falou assim: ó, primeiro você vai para Bolívia, vai fazer medicina, você voltando, vai pro seminário, para onde você quiser. E naquele momento, né, foi, vamos dizer assim, um balde de água fria, né? Mas eu entendi que meu pai era autoridade sobre a minha vida. Então, assim, eu não ia contra a palavra dele. Aí eu orei para Deus um dia, falei, Senhor, se for da tua vontade mesmo, que eu vá pro seminário, o Senhor precisa convencer o coração do meu pai. Ele precisa me autorizar, ele precisa me enviar, né? Eu não vou debaixo de rebeldia, né? E foi muito engraçado, porque aí num culto, num domingo que eu ministrei, inclusive na igreja que a gente fazia parte, na sede e tal, e naquele momento, meu pai, no final do culto, a gente chegou em casa, meu pai falou assim, olha, Zaf, eu não posso te segurar, eu preciso te liberar. Nesse momento, se você quiser voltar depois, fazer medicina, estudar, né? Mas nesse momento, realmente, Deus ele confirmou que eu preciso enviar você para fazer o seminário, né? E aí eu fui para BH, tem todo um processo, né? Naquela época, tinha... Sem brincadeira, tinha um tanto assim de folhas que a gente tinha que preencher, não só o aluno, né, mas o pastor e o líder de louvor direto. E essas informações eram muito confidenciais. No entanto que meu pastor preencheu, ele tinha que mandar no correio, né, para a instituição, para o CTMDT, lá para avaliar. Era como se fosse uma avaliação pastoral mesmo. Como que é o Azaf, como que é o caráter dele, como que ele é na igreja, isso, aquilo e tal. Eles faziam um processo muito delicado, né, com todas as informações. Já teve problema com vício, já foi preso, pornografia, com tudo. Eles perguntavam tudo sobre a vida, né, do aluno. E aí depois tinha como que fala? Uma entrevista com psicólogo, tinha uma avaliação tipo aquele que a gente faz quando vai tirar carta. Psicotécnico, cara, era muito processo para depois eles aprovarem, né, cara? você para fazer parte como aluno. Tinha muita gente que era reprovada nesse processo. Então, a gente entendeu como algo de Deus. Quando eu fui, eu já fui para ficar, então eu já fui com a minha mala, tudo, eu falei, eu já vim para ficar, então se der certo, eu já vou ficar aqui em BH. E deu certo, graças a Deus, né? E foi esse momento que... 2 anos. 2 anos. Quando você voltou, você estudou para medicina ou não? Não. Porque aí Deus já mudou todo o percurso e toda a motivação e tudo na minha vida. Eu já não me via mais médico. Por mais que eu gostava, né, assim, da área de pediatria, porque eu sempre gostei muito de criança, mas aí Deus já me direcionou para outras áreas. Por exemplo, lá eu descobri que eu gostava muito de comunicação. Então tinha um amigo meu que começou a me dar aula de Photoshop. Ele me deu umas 2, 3 aulas, eu comecei a fazer até algumas artes lá para a escola, para o CTM e tal. Aí quando eu voltei, eu fiquei com o desejo de fazer publicidade e propaganda na faculdade. Legal. Aí eu fiz, mas antes eu fiz o seminário, aí eu terminei, fiz uma faculdade de teologia em Londrina, no Paraná, mas ela era semipresencial, então a gente fazia distância, depois fazia as provas presenciais. E depois, né, que é FTSA, aí fiz a faculdade de teologia e fui fazer publicidade e propaganda. Aí fiz 4 anos em Sorocaba e depois comecei a trabalhar na área como publicitário. Eu fiquei mais de 10 anos trabalhando como publicitário. A última empresa que eu trabalhei foi em Sorocaba, numa agência muito boa. Então, tipo, tava lá muito bem, né, profissionalmente, financeiramente, tudo, mas foi o momento onde Deus me chamou para o pastoreio. E aí que eu tive que abandonar o trabalho. Mas peraí, vamos lá então. Você ficou 2 anos lá. Isso. Aí você estudou, depois que você voltou, você estudou tudo isso?
Eu fiz uma convalidação de teologia, sim, fiz a faculdade de teologia. Que foi, como a gente tinha, no seminário a gente tinha matérias, né, de teologia, então algumas foram eliminadas porque tinha parceria com essa faculdade. Que ótimo. Mas aí eu fiz mais 2 anos e meio, 2 anos e meio estudando lá nessa faculdade, e aí terminei, né, tirei bacharel em teologia, depois eu fui fazer comunicação social, né, publicidade e propaganda. E o pastorado, como que chegou na sua vida? Nós começamos, eu e minha esposa começamos pastoreando jovens na antiga denominação. Então a gente servia como pastores de jovens, né? Servindo na nossa igreja local e tudo mais. Eu era também líder de louvor, então já um pastor na área de louvor. E aí, só que eu sabia que Deus estava me chamando para um tempo integral e um tempo onde eu estaria à frente de um ministério. Mas eu entendi que não era nessa denominação. Então aí que eu comecei um processo de oração, de direcionamento de Deus e tudo mais. E esse tempo ele chegou no pior cenário possível, que era a pandemia, 2020. 2020 o Senhor confirmou todo esse tempo novo, todo esse nascimento, né, de Lagoinha nos nossos corações, e foi aí que nós fomos direcionados então a agradecer, né, nossos antigos pastores por todo o tempo, né, nós fomos muito gratos, né, foram mais de 20 anos servindo, mas nós entendemos que Deus estava nos direcionando para um novo tempo com essa igreja, né, com a Igreja Batista da Lagoinha, e a Lagoinha ela teve esse crescimento porque o pastor Márcio, né, teve esse direcionamento de começar a plantar igrejas fora de Belo Horizonte, né? Então começou essa expansão. Começou na verdade com o Felipe Valadão, né? Indo para o Rio de Janeiro. Depois o André foi para Orlando, o André Valadão, né? E aí começou a nascer automaticamente outras lagoinhas. E aí nós nos conectamos com uma lagoinha de Itu, com o pastor. Inclusive, eu conheci a esposa dele, que nós fizemos um prático missionário nos Ribeirinhos do Amazonas. Nós ficamos cerca de 15 dias servindo 2 comunidades ribeirinhas lá, depois do seminário, né? E aí eu conhecia ela, então a gente, né? Fiquei sabendo que eles são de Minas, vieram para Itu, nos conectamos, e aí depois desse tempo, né, surgiu esse convite para nascer com um trabalho na cidade, né? Legal. E como foi começar isso na pandemia? Tudo fechando? Cara, foi muito desafiador. Foi, assim, algo onde o Senhor nos deu uma palavra e nós confiamos nessa palavra. Nós agimos pela fé. Porque, assim, todo o cenário, nós tínhamos amigos pastores que estavam nos comunicando, que estavam fechando as suas igrejas, né? Amigos próximos, pastores, olha, não estou conseguindo pagar o aluguel e tal, vou fechar e tal. E, de repente, Deus nos direciona a nascer com uma igreja, né? É bem doido isso, né? Bem contraditório. E aí, nós começamos, então, com alguns cultos online, começamos a fazer, acho que foram 2. Depois encontramos um espaço, um buffet na cidade que estava fechado, porque como era pandemia ele não podia alugar nada, mas como a igreja ela tinha essa liberação, a gente conseguiu alugar esse espaço aos domingos, que era o Papo de Anjo, hoje não tem mais, mas a gente alugou esse espaço acho que durante 4 meses, 3 ou 4 meses, ficamos lá nesse espaço, com distanciamento, tudo certinho, fazendo já 2 cultos de manhã e à noite, a gente tinha já para atender a demanda, né, dos irmãos. E aí começou a crescer muito rápido, começou a divulgação, tudo, os irmãos começaram a vir, então aí a igreja ela começou a tomar forma, a gente começou a formar líderes, né, pessoas para estar servindo, voluntários, e depois desses 3, 4 meses, nós encontramos um espaço que tinha acabado de ficar pronto. A gente até brinca, né, que a fachada era até já cinza e preto, né, já tinha a identidade da Lagoinha, né, a igreja da parede preta. E aí naquele momento, e algo muito engraçado, uma curiosidade, foi que eu recebi uma mensagem no Instagram um dia antes da gente conhecer esse espaço. E aí um amigo meu, na verdade, o João, ele foi inclusive meu chefe de trabalho, numa ótica lá na cidade. Ele mandou assim, olha Zaf, cara, que legal, fiquei sabendo que vocês estão nascendo com a Lagoinha. Cara, eu sou católico, mas eu assisto os cultos da Lagoinha. Cara, várias palavras do Lucinho, do pastor Márcio e tal. Deus tratou na minha vida, né, ansiedade, no momento que eu tava ruim, eu assisti os cultos e era muito abençoado e tal. Que benção, não sei o que. Comentou, né, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, benção demais, né, quando você puder, né, a gente vai tá vendo um espaço, mas quando você puder ir lá no Papo de Anjo, né, conhecer, vai lá e tal, não sei o que. Isso um dia antes. Um dia depois, né, dessa mensagem, a minha esposa ela foi fazer compra com a mãe dela no mercado na cidade e viu esse barracão que tinha acabado de colocar a plaquinha, aluga-se. Um espaço grande, numa avenida boa, lá na Salles Gomes, tudo. E aí,
processo ela tirou uma foto, me mandou, eu entrei em contato. Eu liguei. O meu nome é Azaf Rafael. Quando eu me apresento para as pessoas, geralmente, assim, vou pedir uma pizza, alguma coisa, eu falo Rafael, porque o Azaf é mais difícil do pessoal memorizar ou entender, tem que, às vezes, ficar explicando aqui, como que é, soletra aí. E aí eu falei, aqui é o Rafael, tudo bem, eu vi que vocês estão alugando espaço e tal, e a pessoa falou, estamos alugando, para que você quer? Aí eu falei, para uma igreja, né, a gente tá vendo uma igreja, e, enfim, a gente tá querendo alugar, eu queria marcar uma reunião. E que igreja que é, né? Nossa. Aí ele perguntou, eu falei assim, a Igreja Batista da Lagoinha. No que eu falei isso, ele falou assim, sério? Cara, eu conversei com o Azaf ontem no Instagram, que eu tava feliz com a igreja ali. Era ele o dono, era dele o espaço. E aí eu falei, João, é o Azaf que tá aqui, cara, falando. Eu falo Rafael, né, pra facilitar, mas é eu que tô ligando. Cara, vamos marcar uma reunião, né, vamos conversar. E, cara, foi por mim de Deus. Assim, depois fechamos o contrato lá, estamos até hoje, né, no espaço. A gente melhorou, assim, o espaço ficou muito interessante porque ele era cru, né, então a gente foi mexendo aos poucos, fazendo forro, climatizador, ar-condicionado no Kids, fizemos todos os drywalls da igreja para salas, né, tudo, a entrada, a lojinha da igreja, tudo ficou bem bonito. Hoje a igreja, né, tem uma outra cara, né, mas foi também um sim dessa família que liberou espaço pra gente, né? E hoje nós estamos lá, já com um processo também futuro de ir para um espaço maior, né? Graças a Deus. Como que você explica humanamente, primeiro, o crescimento tão rápido? Casando com a pergunta dele, como que é essa expansão sustentável? Porque existem igrejas que, aí depois já volta ao normal. Quando a gente fala assim, já crescimento tão rápido, a gente tem que entender que é o crescimento cuidado, né? Exato. Não só tá crescendo de pessoas e elas não estão sendo cuidadas, não estão sendo... Muito boa pergunta. Muito pergunta. difícil, né? Exatamente. Difícil. As pessoas procuram muito. Eu recebo muito pastor de Tatuí. A gente é muito aberto, a gente ama Jesus, né? E quando a gente ama Jesus, a gente não tem esse problema de, ministério, né? Esse. Não, a gente se vê como um propósito no reino. Sem né? placa. Sem placa. Eu ouvi uma frase que achei da hora. Um pastor falou esses dias, cortando rapidinho, o cara falou assim, se placa fosse tão importante, ela não ficaria do lado de fora da igreja. É verdade. E faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Exato. A gente então entende, primeiramente, humanamente não tem como explicar nenhum crescimento. A palavra de Deus diz que, né, um pode plantar, Apolo, né, Paulo pode plantar, um pode regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, humanamente, nós podemos sim trabalhar, ter uma boa técnica, uma boa gestão, liderança, ser um pastor de inspiração, isso é muito importante, né? Mas o crescimento, ele é um resultado pela graça de Deus, é o Senhor que direciona. Por favor. Quando nós entendemos qual que é o papel da igreja, Atos 2 vai falar que a igreja, quando ela nasce, ela precisa ter 3 pilares importantes. Primeiro, uma igreja que prega a palavra. Isso é um dos pontos mais importantes. A igreja precisa pregar as escrituras, a sã doutrina. Ela não pode negociar com aquilo que a igreja quer ouvir, mas é aquilo que a igreja precisa ouvir. Então, nós trabalhamos lá com os nossos pastores. Hoje nós temos mais de praticamente 10 pastores auxiliares, além de eu e minha esposa, né? Nós sempre falamos a importância da pregação expositiva, da pregação bíblica, de trazer realmente algo que não é achismo, que não é uma teologia da prosperidade, uma teologia cult, ou algo que foge das escrituras, mas algo que realmente está totalmente fundamentado na palavra de Deus. Porque é isso que vai trazer realmente uma transformação de vida nas pessoas. É a exposição da palavra de Deus. É a palavra que cura, que liberta, é a palavra que trabalha, né, na saúde da igreja. Uma igreja que não prega a palavra, né, ela se ausenta de ser uma igreja relevante, de ser uma igreja saudável, né? A gente até fala no Café de Novos Membros que antigamente a gente precisava falar para os irmãos, irmãos, procure a igreja mais perto da sua casa. Hoje a gente não pode falar mais isso. Hoje a gente tem que falar, irmãos, procure a igreja mais perto da Bíblia, né? Então as escrituras, ela precisa ser o alicerce, o que rege a igreja. Precisamos pregar a palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Atos 2, vai falar sobre a igreja que ora, que busca oração, né? A saúde da igreja também está relacionada com quanto nós oramos, né? Então, gastar tempo de oração, não ser aquela coisa superficial, mas aquela coisa realmente de entender o propósito, contato, a intimidade com Deus. Então, além da oração, nós temos também um momento de comunhão.
Então, oração, palavra e comunhão são os 3 pilares de uma igreja saudável. A igreja ela precisa vivenciar a sua comunidade, as suas experiências, o seu contato, o seu convívio, né? O GCs na Lagoinha ela tem esse propósito, que é o grupo de crescimento. Hoje nós temos, por exemplo, de domingo nós temos 3 cultos, às 10, às 18 e às 20. Por domingo, a gente chega a receber quase 700 pessoas passam por lá. Aí você fala, como que o pastor vai atender 700 pessoas? Impossível. Impossível, né? E se ele tentar, ele vai morrer. Exatamente, Não, mesmo que eu fique na porta ali tentando conversar, cumprimentar, eu faço isso, né? Mas assim, não vou conseguir dar uma atenção, um tempo de qualidade. Onde que essa pessoa vai encontrar? Nos grupos pequenos, no GC, onde ele vai ter um contato, um convívio, ele vai falar, olha, meu filho não está bem, orem por ele, olha, eu estou com uma dificuldade no casamento, né? Quem puder me acompanhar. Então nós preparamos também uma liderança para essa expansão e esse convívio. Então o GC é essa oportunidade da comunhão da igreja, porque a maioria do pessoal que termina com o domingo, o que faz? Já vai embora, né? Não fica ali conversando. Não tem né? comunhão. Exato, mas o GC é uma oportunidade que nós temos de ter essa vivência. Então, né, respondendo a pergunta, uma igreja precisa pregar a palavra, precisa ter uma vida embasada na sua saúde através da oração e através também de uma vivência de comunhão. Né? A comunidade ela precisa estar viva, ela precisa ser uma igreja robusta intelectualmente, né, que busca as escrituras, mas também espiritualmente vibrante. Né? A gente sempre fala sobre isso, Lagoinha a gente busca isso, né, ser intelectualmente robusto, onde você vai chegar, você vai ser alimentado pela palavra, mas você também vai ser despertado pelo Espírito Santo, sabe? E é isso que nós buscamos como igreja, né? A gente sempre fala assim com pastores, né? Porque há muita gente que fala, nossa, Lagoinha cresceu tanto, né? Tão rápido, 3 anos, já nascemos com 4 igrejas, né? Mais de 25 GCs, estamos indo para um espaço maior e tudo mais. Por que tudo isso, né? Como que acontece? É o cuidado com o que está vindo. Porque às vezes a gente vê muita igreja preocupado mais com a grama do vizinho, né? Olhando mais o que estão fazendo lá que está dando certo. Enquanto nós deveríamos nos preocupar mais com o alimento que nós servimos às nossas ovelhas. Então a gente precisa ter essa preocupação, né? Servir um alimento bíblico de qualidade. Porque se uma ovelha é bem alimentada na sua igreja, ela não vai procurar outro pasto, ela não vai procurar outro lugar. Ela pode até visitar, né? Porque a ovelha, ela tem essa liberdade. A gente não coloca coleira em pessoas, em ovelhas, né? Eles podem visitar, mas eles entendem, olha, minha igreja realmente, ela prega a palavra, ela tem um cuidado com pessoas, né? Ela ama Jesus. Né? Maravilhoso. Como que foi esse processo de início da Lagoinha? Eu não sei como que funciona, mas não começa já com a igreja, igual você falou, né? Você começa com... Eu esqueci o nome. GC. Isso. Você começa com o GC? Exato. Na verdade, a gente tem um processo de plantação de igrejas com as células. Porque justamente para que a gente possa ter um crescimento saudável. Então, Lagoinha não é uma, né, o pessoal brinca, né? Não é uma franquia. Tem muita gente que fala, você tem que pagar o royalties da marca, fazer isso? Não. A Lagoinha não é uma igreja, né, que é uma empresa, uma franquia que eu tenho acesso, domínio a marca, vou nascer como uma igreja. Não. O processo, primeiro, é se conectar com a igreja. Então, por exemplo, Tietê, agora nós estamos vivenciando esse processo, né? Começamos com GCs, estão sendo feitos GCs na cidade, né, grupos de crescimento com pessoas que estão alinhados à visão da igreja. Nós estamos tendo um culto agora de domingo, de manhã, num espaço provisório, mas nós já estamos caminhando para nascer com uma igreja. Então, quando vai consolidando a visão, formando pessoas, tudo, se conectando, entendendo o que é a Lagoinha, né, aí a pessoa está consolidada essa visão, aí sim a gente tem a oportunidade, temos um pastor, uma pastora, um casal, uma liderança, vamos nascer com a igreja. Mas esse processo, ele não é um processo de um tempo fechado. Tem Lagoinhas, né, como a gente. Nós vivenciamos aí o nascimento da igreja oficialmente no período, acho que de 6 meses. Mas tem igreja que vai um pouquinho mais, tem gente que às vezes é mais rápido. Não existe uma regra. O importante é ter esse crescimento dos grupos, né, pelo menos 4, 5 grupos pequenos, né, o grupo de crescimento, para consolidar bem a visão e depois nascer com a igreja mesmo. Porque a gente sabe, se a gente amanhã divulgar, vamos nascer com a igreja, a gente sabe que vai vir muita gente. Mas a nossa preocupação não é apenas quantidade, mas é a qualidade que a gente vai estar servindo. Sim. A preparação dos pastores, da liderança. Hoje nós temos o seminário que é o carisma. Então todo pastor ele precisa fazer, né, o probatório, precisa passar por etapas, ser, né, apresentado como pastor. Né? Então assim, tem todo um processo antes de nascer com uma igreja numa cidade. E por exemplo,
foi um crescimento muito grande, muito rápido e grande em Tatuí. E a sua vida? Por quê? A gente já ouviu falar, já viu pessoas que quando a igreja cresce, infelizmente, a gente usa o termo de subir para a cabeça. Sim. E como que foi para você tratar para isso não acontecer com você e a sua vida mesmo, para você continuar um pastor saudável? Olha, eu sempre digo que nós temos um grande desafio na nossa geração, de buscar mais as coisas do alto do que as coisas da terra. João escreve uma coisa muito importante no seu evangelho, que ele diz que o homem, ele não pode receber nada que não seja dado dos céus. Eu acho isso muito importante porque dentro do ministério pastoral, nós precisamos reconhecer que nós somos seres humanos. O pastor, ele não é um super-herói, o pastor não é uma pessoa perfeita. A gente precisa desconstruir essa visão de que o pastor, ele é infalível, ele não erra, ele não peca, né? Pelo contrário, nós também somos pecadores, precisamos da graça, precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, precisamos consertar coisas. A gente também. E assim, quando nós nos colocamos neste lugar de realmente entender quem nós somos em Deus, a nossa postura é todos os dias pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, assim, é uma constância. A palavra de Deus diz, você que está de pé, cuidado para que não caia. Né? A Bíblia diz também que enganoso é o nosso coração. Então, assim, realmente, esse crescimento, ele propõe sim, né, vaidades, reconhecimentos, lugares que o Senhor nos leva, né, posições. Costa, igual você falou. Exato. Então, todo momento nós precisamos sondar os nossos corações, assim como qualquer outra pessoa, para que isso não gere algo no nosso coração que não seja de Deus. Então, a minha oração todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou apenas um servo nas tuas mãos. Se o Senhor quiser me soprar amanhã para outro lugar, no sentido, né, de uma outra cidade, um outro país, para servir com Lagoinha em outro lugar, eu estou à disposição do Senhor. Eu não me amarro em coisas, em pessoas e nem em lugares, mas eu me amarro na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, assim, é ter esse lugar, sabe, assim, de realmente confiar no Senhor, mas também entender que nós precisamos dessa misericórdia, dessa graça todos os dias da nossa vida. Senão a gente se perde, sim, né? A gente fala assim, a gente tá falando muito do crescimento rápido, porque você já era, né? Você já cuidava com a sua esposa, você não chegou lá nesses 3 anos já. Mas assim, vamos ver que é muito mais gente para cuidar. Então é por isso a preocupação. A nossa igreja ainda é bem pequena, comparado, né, em quantidade. E já é difícil, né? A gente tem quantos pastores? Tem 7 pastores. 7 pastores. É difícil cuidar. Se a gente tiver 300 membros. 400, acho. E já é difícil. Imagine 700 pessoas que passam por lá, 600 para vocês cuidarem. Difícil, mas uma coisa que o pastor Caio, você precisa fazer essa conexão com o pastor Caio, de verdade. Pastor, da hora, pastor. Um abraço, cara. E o pastor, ele fala sobre um guardar a retaguarda do outro. Tipo assim, e vocês falaram que são em 10, né? Uma média de 10, porque são locais, né? Aí tem outros, Cerquilho, Laranjal, né? De outras cidades. Tem de outra cidade. Tem. Hoje nós temos Lagoinha, né, de Cerquilho, tem Lagoinha Cerquilho, Lagoinha Laranjal Paulista, Santa Cruz, que hoje agora faz parte de uma outra regional, Tatuí, e temos também em Tietê, isso, que está para nascer, e em Peró também, cremos que esse ano, no segundo semestre, vamos Tietê nascer. Ainda não é um GC ainda. Isso, está no processo de plantação de igreja. Se eu não me engano, acho que em primeira mão. E daqui uns 3 meses nós nasceremos com um espaço mesmo, como igreja. Que da hora, que da hora. Vamos nascer com a igreja aqui. E é tipo isso de um guardar a retaguarda do outro, né? Isso, um abraço ao pastor Wagner, a pastora Miriam, um casal maravilhoso que estão pastoreando aqui essa cidade, né? Inclusive eu chamei o Wagner, você comentou nesses comentários. Vamos chamar o Wagner. Uma benção. A Ana Flávia, a esposa do Vinícius, que recomendou. Isso, o Wagner, inclusive, ele, além, né, de servir em Tietê, ele é líder do Lagoinha Gerações, que cuida, o guarda-chuva da família. Então eles ministram cursos de pais e filhos, bem casados, né, para casais. Nós temos curso de noivos na igreja, curso de namoro. Então Lagoinha ela também se organiza, e o Wagner com a Miriam são os líderes de gerações lá da igreja. E eles estão pastoreando aqui. Estão pastoreando aqui em Tietê, isso. Que da hora. Eu vi, se eu não me engano, é basicamente um padrão, né? Que eles instituem, por exemplo.
Quando eu vi que tem o Legacy. Isso. O Legacy é dos jovens. Jovens, isso. Mas, por exemplo, existem o Legacy em todas as Lagoinhas. Todas as Lagoinhas. É a mesma nomenclatura, né? Então, Rocket são os adolescentes, o Legacy são os jovens, aí tem o Shine, que é as mulheres, o Máximos é os homens, Gerações é a família, Carisma é o seminário, né? Então a gente tem essa nomenclatura para todas as Lagoinhas. Até para ficar mais fácil. É mais organizado. Organizado, identificar Exato. o trabalho que está sendo feito. Legal. Exatamente. Tatuí é a sede regional. Tatuí é uma sub-regional. Hoje nós trabalhamos com regionais. Então, a nossa regional do interior paulista é Jundiaí. Lá, o pastor Marquinhos, ele é nosso pastor que cuida de toda a regional. E aí, com isso, com o crescimento das Lagoinhas, porque hoje nós somos mais de 600 igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Então, É muita igreja, foi dividida em sub-regionais. E aí nós fomos convidados, como nós nascemos com algumas igrejas, para se tornar uma sub-regional. Então, pegando algumas cidades aqui, né, no interior. Sim. Então, nós somos uma sub-regional. Tatuí faz 3 anos e meio. Isso, 3 anos e meio. O Thiago vai vir dia 13. Ah, o Thiago vem também? Vai gravar com a gente dia 13 e provavelmente vai lançar, acho que mês que vem. Uhum. Abril, maio, junho. Provavelmente lança em junho, mas ele vem dia 13 com a gente. Legal, benção. Thiago é maravilhoso também, pastorzão lá de Serquilha. Da hora. Beijo, Thiago, na cara. Que da hora. E a parte de social que vocês fazem lá em Tatuí, que eu vi que foi até a TV Tem. Isso. A TV Tem fez algumas mercado matérias. solidário. No período da pandemia, quando nós nascemos com a igreja, a gente teve esse contexto muito forte do desemprego, né, social. E aí, com isso, muitos irmãos começaram a nos procurar, pedindo auxílio, né, de cesta básica, ajuda nessa parte de alimentação, porque foram mandados embora, né, dos trabalhos. E aí, com isso, nós oramos e tivemos um direcionamento de criar um espaço que se chamaria Casa do Pão, que seria o primeiro mercado solidário da cidade. Hoje nós continuamos, no entanto que nós nascemos para suprir uma necessidade pontual da pandemia, mas o projeto deu tão certo, né, que a gente continua com esse projeto até hoje. Por semana nós atendemos uma média de 10 a 15 famílias. E como funciona a logística? Porque qualquer um pode ir? Como que funciona essa logística? Boa pergunta. A gente faz uma inscrição, né? A gente tem um link e quem se conecta com a gente pedindo ou indicando alguma família, né? Preenche um link, que é um formulário. Nesse formulário tem algumas perguntas intencionais. Então, quantas pessoas moram na casa, quem trabalha, qual que é a renda da família, se participa de algum programa social do governo, né? Um Bolsa Família, um outro programa, enfim, a gente tem todas essas informações e aí a gente direciona, não, realmente a pessoa ela precisa, ela comprovou que realmente é uma necessidade. Aí a gente agenda com as famílias para ir num espaço, que inclusive não é no mesmo espaço da Lagoinha, é num outro prédio que a gente tem, né, e que é o nosso centro social, e aí nisso, lá a gente direciona para que as pessoas então façam a compra. Cada família recebe uma pontuação. Então, por exemplo, a família do João ganhou 350 pontos. Ele vai lá e ele procura os produtos que ele precisa. Porque na cesta básica, quando a gente dava, pelo menos, tinha muitas coisas que as pessoas não usavam. E às vezes estragavam ou davam para outras pessoas. Então, o que a gente entendeu? Tendo um mercado solidário e uma pontuação é como se fosse uma moeda de troca. Como se fosse um dinheiro fictício, né? A pessoa, então, recebe 350 pontos, ela vai lá e ela vai pegar os itens que realmente ela consome e tem necessidade. Então, quem tem criança, às vezes pega mais leite, mais arroz, mais feijão. Então, tudo vai de acordo com a necessidade. Além dos alimentos que as pessoas pegam, nós disponibilizamos também alguns itens de higiene e de limpeza de forma gratuita. Então, sem contar na pontuação. Então, a pessoa praticamente leva uma compra aí do mês, né? E ela é beneficiada durante 3 meses. Então, ela fez inscrição, foi chamada, ela pega esse mês, aí depois no próximo mês, depois no outro mês. Durante 3 meses, a gente dá esse auxílio para as famílias. Interessante essa moeda de troca, porque senão, se você libera muito, o pessoal às vezes pega até coisa que não precisa. Tem gente, infelizmente, tem gente que pega até pra vender. Já vou garantir pra semana que vem, um exemplo, no mês que vem. Aí você tem na pontuação, eu falo, eu preciso mais disso aqui esse mês aqui, ó, tá apertado. Muito legal. Aconteceu de gente já pegar a cesta básica e vender, cara. Já, então. Lá nós tomamos muito cuidado, porque o que aconteceu já, né? Assim como já teve pessoas que precisaram, olha que interessante,
ela precisou o primeiro mês, no segundo mês ela nos avisou, falou, olha, graças a Deus eu consegui emprego, não vou precisar mais desse auxílio. E teve pessoas até que foram levar, tipo assim, eu recebi de vocês agora, eu quero ajudar o projeto, né? Mas já teve pessoas, por exemplo, que cadastrou a família toda. Então, tipo assim, eu vou me cadastrar, só que é um cadastro por família, né? E não é justo você cadastrar esposo, filho e tal. Nossa. E a gente descobriu, a gente cancelou a inscrição da pessoa, Imagina. porque ela agiu com má fé, com mau caratismo mesmo, né? Pra tentar conseguir mais alimentos. A gente não sabe se foi para vender, para fazer alguma coisa, mas a gente sempre explica certinho o projeto, né? Deixa muito claro que não pode, mas mesmo assim a pessoa insistiu e a gente acabou cancelando a inscrição dessa pessoa. E quem abastece o mercado é a igreja ou são os irmãos em conjunto? Então nós temos hoje, né, a igreja ela destina uma oferta mensal, né, para compra de alimentos, mas também os irmãos eles são bem engajados, né, nos cultos a levar os alimentos em prol do mercado solidário. E nós temos alguns parceiros, algumas empresas também que fazem doações pontuais. Então, tanto, né, instituições privadas, né, quanto pessoas físicas que fazem, né, esse auxílio de doações aí dos Muito alimentos. Isso aí, se toda a igreja entendesse isso e tivesse condições de fazer, às vezes esquece da parte social, né? Sim. Às vezes a gente tá tão bitolado com culto, que não deixa de ser importante, lógico, mas esquece de ser igreja ali fora, e na vizinhança, onde a igreja tá. Por exemplo, a nossa igreja é num bairro considerado carente, sabe? Seria perfeito. Né? Vai acontecer. Amém, vamos orar para isso. Não, já que estamos precisar lá. de nós, vamos para cima, em nome de Jesus. Vai acontecer. E essa parte social, eu vejo que o pessoal grita por isso. A cidade grita por isso. Cara. Eu acho que eu contei um podcast uma vez, a gente tava fazendo campanha do alimento. Daí a gente pegou a Kombi, colocou na rua e falou, vamos fazer campanha do alimento para ajudar as famílias, né? Aí na passada de casa em casa. Avisava com antecedência pro pessoal, tudo de forma estratégica. Eu fazia perto do pagamento, porque a pessoa vai conseguir ajudar. Aí fizemos algumas ruas, batendo de casa em casa, campanha do quilo. Aí chegou em uma que o pastor tinha me avisado, falou, Mateus, nessa casa, daí vocês ajudam com uma cesta básica. Aí nós pegamos um pouco do que a gente pegamos a cesta básica, batemos na casa. Não saiu ninguém. Eu falei, tá bom. A pessoa tá na praça, falou, sou eu que moro aí. Eu falei, eu vim trazer uma cesta básica. Aí começou a chorar, falou, como assim? E ela tava precisando. Ela falou, quem que mandou vocês trazerem? Tipo, eu não pedi pra ninguém sabia. Só que foi uma direção do pastor. O pastor falou, manda lá. Glória a Deus. Daí a gente falou, foi Deus. Falou, foi igreja AB, não. Foi Deus que mandou pra você. E as pessoas gritam por isso, só que às vezes por ego, ou às vezes, eu entendo, às vezes ter vergonha de pedir ajuda. Então tem muito isso. Sim. É verdade. E tem mais coisas na área social da igreja? Temos. Hoje nós temos um projeto chamado Acolher, que é um projeto para gestantes e para a família, né? Que está nesse processo gestacional. Hoje nós temos, né, que não são, até voluntários que não são da Lagoinha, mas que exercem trabalhos na cidade com relação à gestação. Então, fisioterapeuta, pediatra, enfermeira, doula, dentista. A gente monta um curso, né, para gestante, como cuidar da criança, né, na amamentação, no banho, antes de nascer, a questão do processo também de gestação no hospital, quais são os direitos, né, a gente tem até advogados que são voluntários nesse projeto, que falam sobre os direitos da mulher, né, gestante, na questão do parto, o que ela pode, o que ela não pode, tudo. E todo esse curso de instrução, ele é gratuito, ele é oferecido pela igreja, chamado Projeto Acolher. Ele está acontecendo no primeiro semestre, depois nós temos uma segunda turma no segundo semestre. Antes era bimestral, mas agora a gente está fazendo semestral para acolher até mais pessoas, juntar um grupo maior de pessoas. Mas é como se fosse o curso da Unimed, não sei se alguém já fez. Vocês são pais, não? Ele eu não. Ele também, Ele né? também. Então, é como se fosse um curso da Unimed, assim, de preparatório para o processo de nascimento da criança. E isso de forma gratuita. E no final do curso a gente entrega um kit também, um pequeno enxoval para cada participante. É bem legal o curso, né? E também vários voluntários se engajam da igreja. A TVT também já fez matéria com esse projeto, né? E tem sido bênção na cidade. Legal. Além desse, também nós temos um projeto que hoje nós temos um espaço onde é o Mercado Solidário,
Lá é um bairro também mais carente, né? O São Rafael. Lá nós temos aula de jiu-jitsu também, gratuito para a comunidade. Então nós temos aulas gratuitas. E a minha mãe lidera um projeto chamado Trilhar, que é na linha do trem ali em Tatuí, onde tem um alto. Não é o Dr. Laurindo lá pra cima? Na verdade, é perto ali do Rosa Garcia, Sei. do Boqueirão. Sei. Ali juntou-se uma comunidade muito grande de pessoas com relação a drogas. Então hoje tem um trabalho com crianças e com adultos também. Toda sexta-feira, na parte da manhã, nós atendemos pessoas. Na verdade, vai uma equipe de voluntários para fazer um estudo bíblico, para fazer orações, para levar uma palavra e também levar um lanche para as crianças e para os adultos que moram naquela região. Então também é um trabalho, né, social e evangelístico ao mesmo tempo, né? E além disso, a minha esposa também, hoje ela é a diretora, né, presidente da Casa do Bom Menino, que é a casa de acolhimento das crianças de 0 até 12 anos. Então é uma instituição que não é da Lagoinha, né, ela é da cidade, mas nós somos convidados também por conta da igreja, né? Um dos gestores na época nos convidou e falou: olha, a gente precisa de pessoas para se engajar com os órfãos da cidade, né? E a Bíblia nos orienta a cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E foi algo que, assim, Deus confirmou de uma forma tão linda no coração da minha esposa. Ela tinha recebido uma palavra 1 ano antes de receber esse convite. Uma irmã da igreja, num culto muito poderoso, assim, um culto maravilhoso lá na Lagoinha. Teve uma jovem, que inclusive hoje é líder do Legacy lá dos jovens da igreja. Ela desceu, a moça veio e colocou a mão no ventre dela e falou assim: olha, Deus está gerando filhos sobre você. Mas esses filhos não sairão do seu ventre. Mas Deus te dará filhos, né? Nossa. E um depois o Senhor lembrou essa promessa, a palavra, quando surgiu esse convite para assumir. Porque a presidência de uma instituição, não sei se vocês sabem, mas ela é um cargo totalmente voluntário. Então, você assume a instituição, você assume todos os BOs, né? E coloca BO nisso, né? Todo, né? Toda demanda e tudo mais, mas você não recebe nada. Então, assim, é por amor mesmo, por propósito mesmo, né? Então, minha esposa tá lá, né? Nós temos uma diretoria que, inclusive, faz parte da Lagoinha, temos alguns irmãos que trabalham também lá na instituição, mas, de forma indireta, a igreja também abraça, né? Nós temos também uma oferta mensal que nós damos para a instituição, enfim, mas é algo que é da cidade. Mas vocês estão envolvidos. Que nós estamos envolvidos, exatamente. Muito bom. Então temos esse projeto, e tem um projeto que está nascendo também, que é a Casa Compaixão, que é hoje nós temos uma design de interiores, que ela também ela faz consultoria sobre a saúde do lar. Então, a Luciana Prates, ela é de Boituva e ela é membro da Lagoinha. E aí ela faz... o projeto seria de atender famílias na questão do lar, da saúde. Então, além da gente trazer, claro, que questões pontuais, né, sobre pintura, decoração, melhorar o ambiente de famílias na casa, né, que precisam, ela dá um estudo, uma consultoria para como a pessoa ela pode cuidar melhor do ambiente para ser mais saudável. Vocês estão em todos os lugares. Isso é maravilhoso. Todas as áreas. Feras da sociedade. É. Nós temos um GC, inclusive, no asilo também. Ah, O pessoal do asilo da cidade lá nos procurou, né? Que é uma instituição historicamente mais católica, né? sim. Eles nos procuraram para ter um trabalho, uma célula para atender os velhinhos também. Então, uma vez por mês vai uma equipe também lá no asilo para cantar com os nossos irmãos, compartilhar um devocional. Muito bom. E, cara, nós estamos para servir Tem Jesus. movimento. A igreja, ela precisa, né? A gente sempre diz que nós não somos uma igreja da cidade, mas uma igreja para a cidade, para servir a cidade, né? Perfeito. E, cara, isso a gente vê que né, a gente tá falando sobre a igreja se envolver com o social. Isso é algo que também que as pessoas elas veem como uma credibilidade muito grande. Porque o espiritual realmente, ele é importante, ele é necessário, a Bíblia fala sobre isso, né? Precisamos gerar isso, esse é o propósito da igreja. Mas também a igreja, ela precisa atender as outras áreas, as outras esferas, né? Da cidade, entender. Tem cidades que o problema, às vezes, vai ser pedofilia, e a igreja vai ser conduzida para liderar um projeto contra a pedofilia. Vai ter cidades que o problema é moradores de rua, e a igreja ela vai ter que criar projetos, né? Para realmente suprir, entender como que eu posso ser relevante neste lugar, né, cuidando desses homens, dessas mulheres que estão em situação de rua. Então, assim, não é simplesmente criar um projeto, mas é realmente, primeiro, entender a cidade, os problemas, né, as problemáticas da cidade, e buscar um direcionamento de Deus. Tendo esse direcionamento de Deus, Deus vai abrir portas e vai sustentar todas as coisas. Deus é bom.
Eu acho que vou dar uma cortadinha nesse de igreja agora. Vamos falar mais de você. Pode ser, Matheus? Pode. Você falou que os 18 teve um encontro aí real com o Senhor, né? E o Asaf tem sido formado de que maneira? Você falou bastante coisa assim, ó, eu prestei atenção. Deus falou comigo isso, falou com a minha esposa e falou isso. Como que foi essa busca pela voz do Senhor? Bom, quando eu finalizei os 2 anos do seminário, eu vou ser bem sincero, o último lugar que eu queria voltar era pra minha cidade. Tava tão bom lá. Cara, assim, era tão bom, mas ao mesmo tempo, depois que eu realmente mergulhei, me entreguei a Jesus, assim, e vivenciei tantas coisas no seminário, assim, de cura, realmente, paternidade, muitas coisas foram tratadas na minha vida. Eu falei assim, Jesus, eu quero viver para tua obra, então me envia. Porque quando eu entrei, eu falava, olha que interessante, eu entrei no seminário e falava assim, eu não sou minha mãe foi missionária, ficou 5 anos, mas o meu chamado é o altar. A motivação errada, né? O meu ministério tá no altar, é ministrando, cantando. Eu quero ser o próximo Ana Paula Valadão, sabe? Assim, tipo, eu quero, né, conquistar o Brasil, não sei o quê. A motivação errada. Aí foi quando Deus me desconstruiu, né? A minha motivação, quem eu era, minha identidade, tudo foi desconstruído para que depois eu entrasse num lugar realmente de necessidade e falasse, Senhor, me envia. E foi até interessante que antes de terminar o seminário, a pastora Lilian Bucater, que era líder lá do seminário, ela me fez o convite para ser o líder de uma equipe missionária da Bolívia. E eu fiquei muito feliz. Falei, eu conheço a Bolívia, meu pai é boliviano, conheço a cultura, falo espanhol, tudo. Eu aceito, né? E aí eu lembro que eu tava para dar essa resposta e tava orando num momento devocional. E eu lembro que eu abri em Ezequiel, se não me engano, 33. E tinha um texto assim que dizia assim, eu te tirei da sua terra e te trouxe para um lugar de várias nações. E realmente o CTM, além de brasileiros, recebia muita gente de fora na época. E falou, mas o texto dizia, eu te trouxe para um lugar de várias nações, mas eu te trarei de volta para sua própria terra. E naquele momento o Espírito Santo falou assim, o seu lugar é Tatuí. E eu tinha recebido um convite para ficar em BH, na matriz. Eu tinha recebido um convite para assumir para ser professor de uma escola de louvor e adoração no Rio de Janeiro. E tinha esse prático missionário na Bolívia. E aí eu tava assim muito disponível para ir qualquer lugar, menos para voltar para minha cidade. E eu falava, Deus, mas na minha cidade tem tanta gente boa, gente que prega, que canta, que ministra, para que mais um, né? Deixa eu ir para as nações, me envia. E Deus falava, eu quero te levar para sua própria cidade. E foi algo assim muito intencional de Deus que me fez voltar para Tatuí. E realmente Deus começou a agir de forma sobrenatural. Mas assim, o Asaf é uma pessoa assim que está disponível para a voz do Senhor, né? Eu não tenho apegos. Hoje nós estamos num processo realmente de expansão, de crescimento. Mas se Deus amanhã falar assim, Asaf, terminou seu tempo em Tatuí, vamos para outra cidade, para um outro país, para um outro lugar. Eu e minha família, nós estamos à disposição do Senhor. Nada nos amarra, nada nos segura, nem nossos familiares, nem a casa, conforto, nada. Nós estamos à disposição de ouvir a voz de Deus e de ser intencional no envio do Senhor, sabe? Mas hoje eu procuro realmente ter muito discernimento, né? Em cada decisão, em cada passo, muita coerência assim, naquilo que Deus quer gerar e no tempo e na estação dele. Então, assim, acho que isso é muito importante, é ter discernimento. E o discernimento ele só vem com relacionamento, né? Com intimidade, não tem outro jeito, né? E fale pra gente assim, você falou assim, eu ouvi a voz do Senhor, direcionamento. Qual a experiência, você falou assim, essa experiência que marcou minha vida com Deus? Além do quebrantamento que você se converteu, mas a gente vai buscando o Senhor e o Senhor vem nos surpreendendo cada dia. Mas é uma experiência que você teve com Deus que falou assim, meu Deus. O seminário ele trouxe várias experiências, mas vou falar uma experiência recente. Eu e minha esposa, nós fizemos um propósito de jejum, de oração, né, em casa, e uma oração que eu fiz, falei, Senhor, eu quero ser usado de forma intencional para coisas que eu nunca fui usado, né? Tipo assim, para novas experiências com o Senhor. E eu orava muito sobre isso, né? E nesse processo eu me lembro que a gente teve uma reunião de um conselho de pastores local da nossa cidade, uma reunião, um café da manhã, tal, e nós fomos para essa igreja, tudo. E foi interessante que nessa igreja um pastor começou a falar. Não era Lagoinha, né, uma outra igreja. Ele começou a compartilhar ali, né, a trajetória e tal. E naquele momento o Senhor começou a me encher de compaixão por esse pastor. Começou a me encher de compaixão, de amor. Eu começava a chorar ouvindo falar e tal. E daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, você vai lavar os pés desse pastor.
Você vai lavar os pés. Não era a minha igreja. Tinha mais de 30 pastores lá, né? De várias denominações. Provavelmente era um dos mais novos. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso, né? Não há possibilidade, né? O que você quer gerar com isso? E aí, naquele momento, o Senhor falou, faça o que eu estou lhe pedindo. E eu falei, Deus, eu preciso dessa confirmação. E é interessante que começou um momento de louvor, depois da fala do pastor, e aí a primeira música, olha que interessante, que começou a cantar era Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Era pra você lavar mesmo. Exatamente, a oportunidade estava ali. E aí depois cantou uma outra canção que falava sobre lavar os pés. Então eu entendi. E eu tinha conversado com uma senhorinha que estava ali preparando café na entrada da igreja, e eu fui atrás dela. Falei, olha, minha irmã, eu precisava de uma bacia e uma toalha. Só pedi isso. E é tão incrível porque ela pegou, olhou pra mim e falou, tá bom, pastor. Parecia que ela já estava esperando, né, esse pedido. Ela já sabia. Cara, e foi algo sobrenatural, porque aí depois eu pedi autorização, né, pro líder dos pastores, falei, quero orar pelo pastor, e falei, olha, quero que você sente aqui, eu preciso lavar os seus pés. E comecei a orar por ele, comecei a falar sobre algo que Deus estava gerando, não só nele, mas nas nossas igrejas, de começar a termos essa visão de que, como pastor, eu preciso servir os outros, eu preciso lavar os pés. Jesus, ele mesmo, a palavra de Deus diz, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus, mesmo caminhando em direção à cruz, ele estava para chegar para a cruz. Mesmo ele sabendo que ele viveria, isso não ausentou ele de servir. E ele serviu quem? Os discípulos, aqueles que eram, vamos dizer assim, menores, inferiores a ele. E mesmo assim ele parou tudo para lavar os pés. E eu utilizei essa palavra, chegou o momento de nós pastores começar a lavar os pés uns dos outros. Quebrar toda a comparação, todo bloqueio, toda fofoca, tudo aquilo, mas Lagoinha assim, assado e tal. A gente ouviu muita coisa nesses 3 anos. A gente já ouviu que Lagoinha era modinha, que Lagoinha ia acabar, que era só uma fase de crescimento, que isso não era um inchaço, que não ia durar muito tempo, sabe? Vocês ouviram de outros pastores? De outras lideranças, assim, de coisas que chegavam pra gente. E até algumas pessoas que falavam assim, vocês estão no auge porque vocês começaram agora, mas daqui a pouco vai passar. Então, assim, só que isso nunca entrou no nosso coração. Porque não é sobre isso. Não é sobre apenas crescimento de pessoas. Mas é sobre o que Deus ele quer fazer na sua igreja. Né? Então, assim, hoje nós entendemos esse compromisso. Mas se amanhã surgir uma nova igreja, crescer maior que a Lagoinha, enfim, isso não vai mudar nada no nosso coração. Porque o mais importante é a gente entender aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para a Assembleia, o que Deus tem para Quadrangular, para Batista, para Presbiteriana. Cada igreja é chamada por Deus. Nós podemos ser unidos nesse propósito, entender que assim, o que nos une é maior do que o que nos separa, né? Sim. Então, quando nós temos essa visão, realmente muitas coisas é quebrado. Naquele momento foi isso que aconteceu. Eu lavei os pés desse pastor, né? Num momento improvável, né? Num momento realmente de reunião, e depois aquele pastor ele testemunhou uma cura que Deus tinha feito na vida dele, uma cura do passado, né? Algo que aconteceu na história dele, uma humilhação que ele vivenciou na igreja dele através também de alguns pastores e tal, mas Deus estava trazendo a cura sobre a vida dele naquele momento, 7 anos depois. Olha que maravilhoso. Que experiência. Como a gente precisa ser intencional, ousado na presença do Senhor. Mas mais do que tudo é ter discernimento à voz do Espírito. Né? Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A maior característica de um filho de Deus é que ele é guiado pelo Espírito Santo. Perfeito. E o senhor falando, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi uma vez sobre 3 fases, vamos dizer assim. Se despir, se vestir e se revestir. O que seria se despir? É o que Jesus fez. Jesus, os discípulos, eles se despiram de tudo que era ruim, se despiram de tudo que eles viviam. Os discípulos, eles tinham uma vida antes. Eles se despiram disso. Exato. E o Alvinho, quando ele veio aqui, ele falou, cara, o problema de você se despir é que você às vezes tem que explicar as cicatrizes. Então, é normal, porém, a partir do momento que você larga tudo mesmo, às vezes você precisa explicar algumas coisas, só que você entende que quem vai te vestir é Jesus. E os discípulos caminhando com Jesus, eles foram vestidos. Eles foram colocadas novas sandálias, foram colocadas roupas novas. Tanto é que quando Pedro negou, as pessoas perceberam pelos costumes que, não, esse cara andava com Jesus. Perceberam, às vezes, pelas vestes, pela forma de falar, não, esse cara andava com Jesus. Porque eles foram vestidos. Só que Jesus, antes de morrer, ele falou assim, ó,
Eles já tinham sido despidos, já tinham sido vestidos. Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Fiquem juntos em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. O revestimento, ele vem do poder de Deus. Exato. Ou seja, o Espírito Santo. Que eu acompanho bastante a galera do Dunamis. E o Dunamis nada mais é do que o poder explosivo do Espírito Santo. Um poder explosivo a ponto de, cara, ao olhar humano não faz nenhum sentido um pastor lavar o pé do outro. Mas no mundo espiritual, cara, gera algo tão poderoso Exato. que só quem realmente está revestido está sensível a ouvir a voz de Deus. Exatamente. Que da hora, cara. Que da hora mesmo. É verdade. A gente tem vivenciado coisas assim do Senhor sobrenaturais, assim, na nossa igreja, né, de cura, de restauração, e tem sido maravilhoso vivenciar tudo isso, né? Mas é tudo para a glória do Senhor mesmo. A gente não busca nenhuma vaidade por si mesmo, né? Mas é tudo para a glória do Senhor. Que a gente vê um mover esplendoroso, independente, cara, é cura, é libertação. Entendo que o maior milagre que existe é o novo nascimento. É a salvação. Exato. É o novo nascimento. Eu tava assistindo um podcast do Judá Bertelli. Não sei se você já viu. Conheço. Cara, ele é maluco. Doidão. Ele é maluco, mas eu gosto. Não, ele é doido. E tipo assim, ele vive umas experiências muito malucas, assim. Só que ele fala, todas as experiências não chegam nem perto da salvação. Porque você ser curado aqui, beleza, tal, a dor, ela é passageira. Porque lá no céu não vai ter dor. Mas o que adianta você ser curado aqui e não ser salvo? Sim. Ser curado aqui pra sofrer eternamente. Todo o trabalho da igreja, seja pastoral, todo o trabalho da igreja, todos os líderes, na verdade, até o solidário é para converger na salvação. Sim. É uma forma de apresentar Jesus, por exemplo. A pessoa vai lá no mercado solidário. Eles estão fazendo algo por mim, eles nem me conhecem, eles nem sabem quem eu sou. Eles estão alimentando a minha casa. Por quê? Entendeu? Então tem os outros trabalhos na sua igreja, nos projetos que tem, seja da gestação, seja o que for. Tá apresentando Jesus, cara. Tá apresentando Jesus e o final de tudo é salvação. Pode fazer 10 seminários, eu 50, você 30. Se não houver fruto de salvação, nada vale a pena. E se a igreja se calar, o mundo vai gritar, né? Exatamente, as pedras clamarão. É verdade. Falamos demais, né, pastor? É pra você falar. Que isso, a gente tá... eu tava... Hein, Léo? Eu tava vendo nas redes sociais do senhor uma conexão. Pô, daí eu baixei um pouquinho o Felipe Valadão. Eu baixei um pouquinho o Hernandes Dias Lopes. Eu falei, que isso, cara? Que da hora. E essas conexões, o que geram dentro de você? Porque... Na verdade, assim, Deus, ele coloca a gente em lugares, né, e contato com pessoas que a gente nunca esperou, né, espera, né, mas é algo maravilhoso. O Hernandes foi muito engraçado, porque hoje, para mim, ele é o maior pregador, assim, né, das escrituras, né, é a maior referência de sermões positivos. Eu já tive a oportunidade, né, mês de março eu fiz uma mentoria, né, eu e alguns pastores com ele em Campinas, pelo LPC, foi muito bom, foi maravilhoso. E ele teve a oportunidade de estar 2 vezes nos aniversários da Lagoinha. Ele sempre vem, inclusive esse ano ele vem também. A gente já confirmou em setembro a agenda dele, ele vai estar lá na Lagoinha. Na Lagoinha Tatuí? Na Lagoinha Tatuí. Estarei lá. Sabia que você vai Ele vai estar lá com a gente. Estarei lá. Aí já divulgou, mas aí tem outros convidados, né, que a gente vai divulgando aos poucos até setembro, né? Ainda tem bastante tempo. Né? Mas vai ter bastante gente legal esse ano. E aí o Hernandes foi no contato do aniversário da igreja, tive um tempo de mesa com ele, falei como era a igreja. É engraçado que ele falou assim, nossa, você tem cara de 20 anos, né? Você pastoreia com 20 anos. Eu falei, não, pastor, eu tenho 33, né? Na época eu tinha 31. Tenho 31 e tal. Aí ele perguntou como foi o início do ministério, a gente teve um tempo de mesa muito bom. E depois, no outro ano, ele acabou vindo também, participando. Então, hoje ele é um pastor que é referência para nós e que já tem, né, um convívio aí com algumas agendas da igreja, né? Ele tá muito na Lagoinha, né? A Lagoinha é uma igreja que
que por mais que ela é muito plural, né, uma igreja pentecostal, tudo, mas é uma igreja que valoriza muito as escrituras, então, nessa linha mais reformada, né, então a gente tem já, né, um carinho, temos uma admiração por ele, então sempre o convidamos para estar com a gente, né, ele sempre está em Jundiaí, esteve em Sorocaba, em Americana, nas Lagoinhas, então ele sempre está em contato aí com os pastores. Muito Tem bom, um pastor também de bom. Americana, que é amigo nosso, pastor Joel, que também é muito amigo dele, ele que consegue pra gente aí, né, esse contato, essa aproximação. Mas os demais, né, foi por conta da Lagoinha. O André. O André Fernandes. o André Fernandes, eu nunca tive contato, assim, tempo de mesa de contato, porque já acho que é mais difícil. E ele também não dentro da agenda dele, ele sempre prioriza a igreja local, né, que é Alphaville, Sim. e o trabalho dele da turnê. Então, assim, dificilmente ele vai ministrar igrejas, né, Lagoinha, né, pontuais. Mas o André Valadão, a gente teve a oportunidade de ter. Toda terça a gente tem uma mentoria com o pastor André. Então, isso é uma coisa muito legal da Lagoinha, porque nenhum pastor ele anda sozinho. Então, toda terça-feira nós temos uma mentoria com o pastor André Valadão. E esse tempo é um tempo de palavra, um tempo de oração e também de passar alguns direcionamentos da igreja. Isso online, né? Aí mais de 500 pastores de todo lugar do mundo, né? E aí nós já tivemos também a oportunidade de estar à mesa com ele, de conversar, de passar algumas coisas. Essa semana a gente teve, né, o Lagoinha Experience, que foi em Alphaville, a gente teve um tempo de mesa com os pastores e aí a gente compartilhou com ele também algumas coisas, foi muito legal. E é um pastor que, por mais que ele entende esse crescimento rápido das igrejas, mas quando ele pode, ele dá atenção aí, conversa, quer saber como que tá, manda mensagem no nosso inbox, conversa, pergunta, isso, aquilo. É algo muito bom, né? Ele ele não é que abriu, ele deixa, ele tá cuidando de tudo aí. Sim. É por isso um que pastor muito visionário. O É. André, ele é muito visionário, né? Então, assim, um pastor fora da curva também, né? Eu conheço é que ele ia vir no podcast, só que ele tá fora do Brasil. Lá da Lagoinha de Alphaville, o Douglas Camargo. O Douglas, meu amigo também. O Douglas, eu não lembro que país que ele tá. Ele tá não é na Austrália? É Nova Zelândia ou não? Nova Zelândia. O Douglas que vinha aqui, É o que vinha em Tietê. ele não era quadrangular? Ele era também. Ah, legal. Fazia Isso aí. parte, isso. É. A gente se conheceu na quadrangular também. É, Ele então. dançava, a gente fazia parte do... Lembra do... SCJ? Ou não? O SCJ é o movimento dele, né? Simplesmente como Isso, Jesus. Mas tinha a Comec. A Comec, da hora, cara. A Comec. O Douglas, ele deu um start aqui em Tietê na parte da escola. Aí, tipo assim, ele veio, ensinou uma galera e tal, foi treinamento, aí ficou um tempo parado. Uhum. Aí, graças a Deus, é esse lance das pedras clamar, porque das pedras clamarem mesmo, falar tipo, e aí, vai fazer Jesus? Bem, porque o diretor entrou em contato com a gente, da escola, do Plínio aqui de Tietê. Uau. E ele chegou e falou assim, ele entrou em contato com o pastor Manuel e falou, pastor Manuel, aqui tem muitos jovens se cortando, eles estão indo no psicólogo, batendo e voltando. Nossa. A gente Então, começou tipo, a trabalhar lá. Ele entendeu que o rolê é espiritual, sabe? Uhum. Então ele clamou, ele falou, cara, eu preciso de vocês aqui. Então a gente começou um trabalho lá que o Douglas começou plantando lá atrás, cara. Que legal. E o Douglas A gente recomeçou o trabalho. A gente recomeçou o trabalho. Ele é uma benção, Douglas. Nossa. Pastor Douglas. Gente boa demais, gente boa demais. Ele ficou um tempo bom lá como um dos braços direitos do André Fernandes, né? Lá em Alphaville. Ele estava como pastor auxiliar lá. E aí até que enviaram ele para começar também o processo de implantação de igreja lá na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Veio a Carol. Carol. Um abraço pra Carol. Carol era lá da Nova Zelândia, veio aqui no podcast com a gente também, da hora. Viu? E pastor, o que Jesus tem falado pro senhor nesses últimos dias? Nós estamos num tempo onde o Senhor tem ministrado muito uma questão não apenas, né, de expansão de lugar, tudo, mas uma questão de maturidade. Porque quando nós olhamos as escrituras, Marcos escreve, né, até ministrei quarta-feira na Lagoinha, o texto de Marcos 4, quando Jesus ele convida os discípulos para passar para o outro lado. Né? É interessante porque Jesus ele tinha ensinado 4 parábolas para os discípulos. E agora Jesus estava fazendo um convite novo para os discípulos, que é vivenciar uma vida prática do que ele ensinou, que era viver a fé de forma intencional. Né? E aí nisso foi quando começaram as tempestades.
E os discípulos automaticamente se desesperaram, acordaram Jesus, que estava dormindo tranquilamente. Mas algo que me chama muita atenção nesse texto é porque Jesus, ele queria trazer a ortopraxia, que a gente chama na teologia, né? Que é a vida prática. A ortodoxia, a parte do ensino, do conhecimento, mas agora trazer tudo aquilo que eles aprenderam para uma vida prática. O cristianismo é isso, né? O que Jesus ministra no nosso coração é esse tempo agora de vivenciarmos uma nova estação como igreja. Nós consolidamos a visão da Lagoinha, nascemos como igreja na nossa região, né? Estamos atuando com projetos sociais e tudo mais, mas chegou um tempo de ter um alcance maior, né? Só que todo crescimento trazem novos desafios, trazem novas responsabilidades. Eu me lembro de um filme do Homem-Aranha que tinha uma frase... Grandes poderes vêm grandes... Exatamente. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, nós entendemos que esse tempo que Jesus nos chama é esse tempo, assim, sabe? De cuidar da nossa vida, do nosso coração, apertar toda a armadura de Deus aí, ajustar as peças, tudo certinho, porque quando Jesus atravessa para o outro lado com os discípulos, o capítulo 5 começa a descrever já o primeiro desafio, que era o endemoniado de Gadara, o gadareno, que ele estava tão possesso com uma legião que nem as correntes seguravam, então ele foi afastado, ele foi excluído ali porque ninguém conseguia resolver um problema. Então a gente viu que o nível do desafio ele começou a aumentar a partir de uma passagem para o outro lado. Então cada nova estação que o Senhor nos convida é um tempo de responsabilidade, de entendermos que não é apenas uma mudança territorial, mas é uma mudança de postura, é um amadurecimento que o Senhor chama a igreja a vivenciar para que ela possa entender que novos desafios surgirão e a gente precisa estar preparado. Maturidade, né? Exatamente, porque a gente entende que, né, o sobrenatural de Deus ele acontece em dias comuns, né? Sim. A manifestação do poder de Deus não acontece. Vamos agendar, vamos marcar aqui, não. Cara, é dias comuns, então a gente tem que estar preparado para isso. E o quanto eu, como pastor, tenho me preparado, o quanto a minha liderança, a minha igreja tem se preparado para isso. Porque senão a gente vai vivenciar só uma mudança de espaço, vai mudar só, era 300 cadeiras, agora foi para 1.000 cadeiras. E aí, o que mudou? Só número, né? Só número. E a igreja ela não pode ser uma igreja de performance, mas Sim. ela precisa ser uma igreja relevante que vai ter uma transformação, né? Como você colocou, o maior milagre precisa acontecer, que é a salvação. E é isso que nós oramos. Então nós estamos nesse momento onde Jesus tem nos ministrado nessa nova estação, né? Diante dele. Você falou de filho maduro, eu lembrei de Ruiose e Tecnon, que Ruiose ele significa filhos maduros e Tecnon significa bebês, Sim. filhos imaturos. E todo texto, quando se trata de filho na Bíblia, existe essa diferença entre filho maduro e imaturo. E você falou de Efésios 6 sobre Armadura. apertar a armadura. Exato, ajustar as armaduras. E as armaduras, elas realmente só podem ser colocadas em ruiós, em filhos maduros. Filhos que reconhecem o que é a postura. Uma vez eu não lembro com quem eu tava conversando, mas tipo assim, a gente tava conversando e na hora veio um negócio na minha mente e falei, cara, faz muito sentido isso pro evangelho. Sobre postura. Que às vezes nós precisamos arrumar nossa postura, porque senão a dor na costa sempre vai vir. Exato. Por mais você pode orar o que for, às vezes a pessoa não tem uma correção de postura. Então sempre a dor na costa vem. Por que a dor na costa é um pecado? Sim. Mas quando você chega pra pessoa e fala, ó, fica reto perante Deus. Quando há uma correção de postura, você não vai precisar de massagem, não é? Exato. Porque você é um ruiós. Exatamente. Nossa, que da hora, cara. É verdade. Pastor, vamos lá. Esquece o pastorado. Esquece isso aí. Quem Jesus é pra você? Sem seus cargos, sem a sua liderança. Você, na essência. Quem Jesus é pra você? Cara, Jesus é meu melhor amigo. Jesus me tirou de um lamaçal. Jesus me tirou do império das trevas e hoje eu não posso vê-lo como outra coisa senão meu melhor amigo. Aquele que eu mais amo, aquele que eu mais admiro. E o meu propósito sempre é fazê-lo sorrir e agradar o coração dele. É esse a minha visão sobre Jesus. A alegria do Senhor é É a nossa força. Então se a gente deixar ele alegre... Eu falei, cara, que da hora. Porque primeiro que ele já chegou com a camiseta dos 5 solas. Faz propaganda aqui. Sim. Daí eu falei, do cara... Tudo certo. Glória a Deus, de verdade, Amém. pastor.
Pastor, a gente tem um presente. Um presente pro senhor. Uau! Esse aqui é a nossa irmã Rose, da Sky Connection. Irmã Rose, caprichosa demais. E a gente gostaria de presentear todos os convidados do Burn Podcast. Esse é um presente pro senhor. Olha, que chique, gente. Uma lembrancinha. Só uma lembrança. Show de bola. Rose, que top, capricho, viu, hein? Rose, obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Propaganda dela, ó, quem quiser restaurar a sua Bíblia, eu restaurei a minha com ela. Ficou excelente. É, olha. Quem quiser restaurar, só Glória chamar a a Rose aí. Deus. Rose do Sky Connection. Pastor, o senhor tem algum recado? Não, eu tô aqui muito grato. Primeiro quero agradecê-los e convidar quem quiser conhecer Lagoinha, né? Mesmo sendo de outro ministério, nós amamos, a gente sempre diz isso, amamos conectar com pessoas que amam Jesus. Então, assim, sendo de outros ministérios, quer conhecer, visitar, quer sentar à mesa, pastor, vamos tomar um café, queria saber como que vocês lidam, né, no acolhimento, como que é isso, como é aquilo. A gente recebe muitos pastores amigos também, né? Não temos problema de falar como trabalhamos, né? Nosso desejo é realmente ser uma liderança inspiradora para outros ministérios também, né? Tem gente que nos procura e para conversar, para entender tudo isso. E nós estamos para servir, né? Para que possam aplicar nas suas igrejas, né? Isso é maravilhoso. Mas eu quero agradecer esse tempo tão precioso. Obrigado pelo presente. Nós que agradecemos. Pelo convite. E o que precisar, nós estamos aí para servir, viu? Eu fiquei com vontade de chamar sua mãe pra participar. Verdade. Missionária. Uhum. Nós deve ter pouquíssima experiência, pô. Quase nada. Não, quase nada. Que isso. Eu vou minha chamar mãe. sua mãe. Sabe que ela vem, essa? Vem. Chama ela aí. É mais fácil ela falar pra nós, não. Mas pra você ela não fala, não, pô. Não, ela vem, se precisar. Da hora. A gente vai marcar, eu creio em nome de Jesus. Você vai ser a ponte aí. Amém. Bora, demorou. E obrigado mesmo, de verdade. Foi uma honra. Amém, glória a Deus. E quem não tá inscrito no canal ainda, já se inscreva no canal. Curte, compartilha, ativa o sininho aí. E eu expliquei há uns 3 podcasts atrás, agora nós não trabalhamos com patrocinadores. Então, é um desafio, mas eu creio que Deus está no comando. Então, você que quer ser um dos mantenedores desse projeto, você que quer mandar uma oferta, qualquer coisa é bem-vinda, porque a gente tá pela fé. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Uma decisão através de oração, não foi à toa, né? Se você sentir no coração, se o Espírito Santo tocar aí, vai estar aí embaixo, né? O e-mail, é um e-mail, podcastburning@gmail.com. É o Pix. É o Pix. Se Certo? tocar no coração, que é só pela fé. É isso. Quer fazer uniforme, ó? Esportes. Futevôlei. O Matheus tá jogando futevôlei agora. Que isso, peitada na lua. Ouvindo. Mas é isso, glória a Deus. Deus abençoe, um abraço pra todo mundo. Deus abençoe vocês. É nóis. Tchau, falou.